Olá, crianças! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e com muita saúde. Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula de Geografia, do primeiro ao terceiro ano dos anos iniciais. Na aula de hoje, vamos compreender que as pessoas têm diferentes costumes e culturas. Lembrem-se de registrar a presença de vocês através do QR Code que aparece ali, no canto da tela, tá bom? Se precisarem de ajuda para registrar a sua presença, peça ajuda a um responsável. Hoje, faremos algumas atividades com desenhos. Então, se for possível, pegue um papel e um lápis. Professores e professoras, a habilidade trabalhada na aula de hoje é comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças. O objetivo da aula é compreender que as pessoas têm diferentes hábitos culturais. Agora que eu já passei as informações necessárias para os professores e professoras que estão assistindo, vamos iniciar nossa aula. Então, crianças, vocês já perceberam como as pessoas à sua volta são diferentes? Por acaso, vocês sabem ou já ouviram falar sobre hábitos culturais? Bom, as pessoas fazem coisas diferentes, de uma família para outra, ou até de um grupo de amigos. Podemos perceber que as diferenças que existem, por causa dos grupos culturais e hábitos familiares nos quais estamos inseridos, estão presentes o tempo todo. Estar inserido em um grupo cultural ou familiar quer dizer que fazemos parte, ou seja, você está convivendo com pessoas diferentes, de diferentes tipos, e que, como você, fazem as mesmas coisas. Um hábito é uma coisa que a pessoa faz sempre. Por exemplo, toda noite antes de dormir, o meu filho escuta um trecho de uma história de um livro. Então, na minha casa, temos o hábito de ler, todas as noites, por pelo menos 30 minutos, ou até ele dormir ouvindo a história. Existem pessoas que fazem exercícios físicos todos os dias, seja uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo ir até uma academia. Com o tempo, elas transformam essa prática diária em um hábito, pois sempre fazem a mesma coisa nos mesmos horários. Então, se você faz uma coisa sempre, toda semana, todo dia, no mesmo horário ou do mesmo jeito, isso é um hábito. Já quando falamos de hábito cultural, tem a ver com a cultura, que é o conjunto de saberes, tradições, práticas, crenças, entre outras coisas. A cultura é uma união, uma mistura de coisas que um grupo de pessoas fazem da mesma maneira ou de maneiras parecidas, de uma forma bem resumida. Então, por exemplo, algumas pessoas usam turbantes na cabeça ou algum tipo de véu, como uma expressão cultural. O que quer dizer que elas se expressam usando aquele adorno de cabeça, que é o turbante ou o véu, e que tem origens em um costume que, com o tempo, se tornou parte da cultura de alguns povos africanos, indianos e alguns povos árabes. Nós estamos no Brasil. Neste mapa, que vocês estão vendo aí na tela todo colorido, mostra cada parte do Brasil de uma corzinha. Cada partezinha dessa é um estado. Então, vocês sabem em qual estado nós moramos? Nós moramos no estado do Espírito Santo. E nesse mapa, ele está na cor verde. E tem uma setinha preta apontando onde está o nosso estado. O estado do Espírito Santo tem uma grande mistura de culturas. E isso acontece porque, assim como o resto do Brasil, no começo, muito antigamente, no estado moravam apenas as tribos indígenas. E aqui no estado do Espírito Santo, as tribos indígenas que viviam no município de Aracruz eram os Tupiniquim e os Guarani. Esses povos tinham seus hábitos e as suas culturas. Quando os europeus chegaram ao estado, houve a colonização desse espaço por essas pessoas. Colonização é quando um povo diferente do que mora no lugar chega e resolve ocupar aquele espaço. E muito da cultura dos povos indígenas que viviam aqui antes foi perdida, pois eles foram expulsos de suas terras e sofreram muito por isso. Os europeus que aqui vieram morar trouxeram os negros
de diversas partes da África para serem escravizados e servirem como trabalhadores. Naquela época, o Brasil era comandado por príncipes e princesas, e depois de um tempo vivendo no Brasil, eles incentivaram a vinda de imigrantes de diversas partes do mundo. Imigrantes são pessoas que vêm de outros lugares. Aqui no Espírito Santo chegaram os italianos, alemães, pomeranos, austríacos, espanhóis, holandeses, suíços, poloneses, libaneses, dentre outros tantos povos, para morar aqui. E eles ganharam terras para plantar e empregos. Por causa de todos esses povos diferentes que viviam e vieram viver aqui, neste estado, o Espírito Santo tem uma cultura diversa, que se misturou com as diferentes culturas e hábitos de todos esses povos diferentes, e assim criou uma identidade cultural que só é percebida aqui. Isso reflete nas roupas, na culinária e na forma de falar, e até mesmo na forma de brincar das crianças. Os hábitos das pessoas são direcionados de acordo com o grupo cultural no qual ela se sente inserida. Um hábito é uma maneira de se comportar. Em um município do estado do Espírito Santo, por exemplo, algumas pessoas têm o hábito de falar em pomerano. Mas o que é pomerano? Você sabe? Os pomeranos são um povo que viviam lá na Europa, num país chamado Pomerânia, em um lugar bem distante daqui. E os primeiros pomeranos que vieram morar aqui no Espírito Santo falavam o idioma pomerano. De tanto ouvir os pais e avós falando esse idioma, muitas vezes, muitas pessoas cresceram com o hábito de falar esse idioma, tão diferente do português que é falado aqui no Brasil. E além de falar, eles aprenderam danças típicas, dentre outros muitos hábitos e costumes culturais desse povo. Então, apesar do idioma pomerano não ser costumeiro aqui no Brasil, ou seja, apesar de não ser muito falado esse idioma aqui no Brasil, nessas regiões do estado do Espírito Santo, elas fazem parte da cultura daquele povo. E com isso, as crianças aprendem desde pequenas e até nas escolas esse idioma diferente que é ensinado. Agora que vocês conseguiram entender melhor o que é um hábito e o que é uma cultura, eu quero que vocês pensem um minutinho aí, de onde vocês estiverem, sobre como são as pessoas que convivem com você. Vamos fazer a nossa primeira atividade de hoje. E para isso, você vai precisar de uma folha de papel, um lápis de escrever e lápis de cor. Enquanto vocês pegam esses materiais, vão pensando sobre os hábitos das pessoas que convivem com vocês. Eu quero que vocês pensem nos hábitos que essas pessoas têm, coisas que elas fazem sempre, quase todos os dias, sempre da mesma maneira. Depois que vocês pensarem sobre isso, eu quero que vocês desenhem um hábito de alguém, dessas pessoas que convivem com vocês. Bom, eu não sou muito boa de desenho, mas uma pessoa que convive comigo e que tem um hábito que sempre se repete há muitos anos é a minha mãe. Ela tem o hábito de ir à igreja, todo domingo, no mesmo horário, faça chuva ou faça sol. Então, eu vou fazer um desenho da minha mãe indo à igreja. Tenho certeza que vocês vão fazer desenhos maravilhosos. Então, vocês podem enviar a sua atividade para a gente,
postando no Instagram e marcando o @dever em casa na TV, ou se preferirem, através do QR Code que está aparecendo. Eu vou adorar ver o desenho de vocês e como vocês representaram, através dos desenhos, os hábitos das pessoas que convivem com vocês. Lembrem-se de escrever o seu nome e quando forem mandar o desenho, né? E qual é o hábito que vocês desenharam na folha. Esse foi o meu desenho. Eu falei para vocês usarem um lápis de escrever, mas se eu usasse aqui, ia ficar difícil para vocês conseguirem enxergar. Por isso eu usei uma canetinha. Fiquem à vontade e usem a criatividade de vocês no desenho. Já a cultura, como eu disse anteriormente, é um conjunto de saberes, tradições, práticas, crenças, entre outras coisas. A cultura é a identidade de um grupo e é através das manifestações da cultura que as pessoas se identificam como pertencentes a um mesmo grupo cultural. Como no exemplo das pessoas que usam turbante que eu falei lá no início da aula. Aqui, no estado do Espírito Santo, a cultura é recheada de influências de outros povos, que vieram habitar as nossas terras, como eu já disse também no início da aula. Vamos conhecer um pouco sobre os hábitos e a cultura das pessoas, descendentes de pomeranos que vivem na cidade de Santa Maria de Jetibá, região serrana do estado do Espírito Santo. O casamento que estamos acostumados a ver nas novelas, desenhos, e acredito que da maior parte das pessoas que vocês conhecem, é uma manifestação cultural. Nela, é mais comum ver a noiva entrando na igreja de um vestido branco e, após a celebração religiosa, uma festa com comidas como salgados, tortas e bolos. Porém, a forma como o casamento é celebrado e até mesmo a vestimenta muda de acordo com a cultura do povo que está celebrando aquela união. Na cultura pomerana, até a década de 1940, a noiva se casava de vestido preto, e uma das teorias sobre isso é porque ela ficava triste de ter que se separar da sua família, saindo da casa dos pais e indo viver com o marido. Hoje, porém, nem toda noiva descendente de pomeranos usa o vestido preto, pois a maior parte dos descendentes se aproxima mais dos hábitos culturais do Brasil. Algumas das noivas que são descendentes de pomeranos usam o vestido branco no casamento religioso e o preto em um outro momento da celebração, para conseguirem se aproximar dos hábitos culturais tanto do povo pomerano como do brasileiro. Vamos conhecer um pouco sobre os hábitos e a cultura das pessoas que vivem no município de Santa Maria de Jetibá, região serrana do estado do Espírito Santo. A manifestação cultural que vamos conhecer é o casamento pomerano. Um tradicional casamento pomerano é uma marca cultural importante, tanto para os adultos como para as crianças que participam bastante da celebração. Os convites não são enviados pelo correio ou entregues pelos noivos. Na cultura pomerana, existe uma pessoa que faz os convites pessoalmente, e é o convidador de casamentos. Ele é como um organizador do casamento. As pessoas vão para a festa levadas por uma carroça. E a festa de casamento acontece por 2 dias, na sexta e no sábado. Na sexta-feira acontece a tradicional quebra-louça, uma celebração na qual eles quebram pratos para dar sorte aos noivos, pois, segundo eles, quanto mais quebrar a louça, mais sorte terá o casal, de acordo com a cultura desse povo. E aí, durante a quebra de louça, eles dão conselhos aos noivos, juntam os cacos do chão e depois espalham tudo de novo e dançam sobre os pedaços de louça. No sábado, eles vão de carroça para a igreja ou em uma procissão a pé mesmo, com os noivos na frente. Agora que nós já entendemos como se iniciam os festejos de um casamento pomerano,
Vamos assistir a um vídeo que mostra a chegada dos noivos e convidados na igreja e a festividade que acontece depois. Esse vídeo se chama O Tradicional Casamento Pomerano e é do site Território do Brincar. No sábado, a procissão até a igreja acontece de caminhão ou a pé, dependendo da distância a ser percorrida desde a casa da festa. A cerimônia em si, na igreja luterana, não difere muito dos outros casamentos cristãos que conhecemos no Brasil, a não ser pela presença dos copeiros, que são identificados por fitas penduradas nas suas roupas. Eles são, ao mesmo tempo, os padrinhos e os ajudantes. Porém, o que mais salta aos olhos são seus gritos e as batidas de suas bandeiras no chão animando a festa. Depois da cerimônia, a procissão retorna e as atividades de entretenimento recomeçam. Eu vi você no leilão, parabéns, quem dá mais, eu te dou meu coração. Uma concertina, que faz parte da tradição pomerana, alegra os convidados. Depois do jantar, se inicia um grande baile com a famosa Dança dos Noivos. Nessa dança, os convidados pagam uma pequena quantia em dinheiro para o prestígio de bailar com os noivos e recebem uma fita com a cor da sua situação conjugal, o vermelho para os solteiros e o azul para os casados. Dessa forma, o baile se desenrola com todos sabendo quem é casado e quem é solteiro. Tudo aos gritos dos copeiros e comandado pelo som da concertina. Essa dança pode durar até 3 horas, dependendo do número de convidados interessados em uma rodada com os noivos. Depois é servido bolo com café. Presenciamos uma festa com 60 bolos grandes e outra com 250 bolos pequenos. O casamento é a festa mais tradicional entre os pomeranos e o maior espaço social nessa comunidade. As crianças vivem intensamente essas festas. Participam de tudo, cantando, dançando, quebrando louça e brincando entre os convidados. Cadê o barulho das copeiras? E aí, o que vocês acharam? É muito interessante, não é mesmo? O casamento pomerano é ao mesmo tempo parecido com os casamentos que vocês já devem ter visto, por ter uma noiva de branco, que carrega um buquê de flores, e o casamento é celebrado por um representante religioso. Porém, também é muito diferente dos casamentos que vocês já devem ter visto, na televisão ou presencialmente. Pois o transporte deles é uma carroça e existe o momento de quebrar os pratos, e a forma da dança é diferente, entre outras tantas coisas. Vamos agora assistir juntos a um outro vídeo, também do site Território do Brincar, que mostra um momento de brincadeira das crianças pomeranas. Nessa brincadeira, as crianças imitam o que é um casamento tradicional pomerano, com sua manifestação cultural. Eles repetem hábitos que percebem na comunidade na qual eles estão inseridos. Ficaram curiosos para conhecer, não é mesmo? Então, vamos juntos assistir ao vídeo.
Visitamos crianças em um domingo ensolarado que brincavam de casamento, com todas as etapas da tradicional festa. A brincadeira começou quando decidiram montar uma feira, onde compraram e venderam frutas e legumes, usando folhas de laranjeira como dinheiro. Os meninos se encarregaram do comércio e as meninas das compras e da preparação desses alimentos. Quanto custa? Obrigado. Quanto custa? R$20. Ao chegar na casinha de bonecas, tudo foi picado com muito cuidado e prepararam pratos com cebolas, pedras, repolhos, abobrinhas, bananas e até terra. Foi olhando para aqueles pratos tão ricamente organizados que surgiu-lhes a ideia de celebrar um casamento. O próximo passo foi transformar a barraca da feira em altar, enfeitar a noiva, trazer os copeiros de caminhão. E assim, a cerimônia se desenrolou com o respeito e empenho de todos. São noivos. A festa contou com todos os detalhes de um tradicional casamento pomerano. Inclusive, tivemos a chance de ter um sanfoneiro disponível na casa que acreditou na brincadeira das crianças e tocou para que todos dançassem. O tradicional quebra-louça contou com pratos descartáveis e todos gritando e cantando. O livre trânsito em todos os espaços de um casamento adulto cria no corpo das crianças um saber vivencial que fica nítido na sua brincadeira. As coisas que as crianças desse vídeo fazem falam muito sobre a cultura e os hábitos que essas crianças vivem e veem. Na brincadeira daquelas crianças, fica bem fácil de entender como é a comunidade que eles fazem parte, como as pessoas dessa comunidade se comportam, a forma como as meninas faziam as tarefas ligadas ao preparo de comida e os meninos tarefas ligadas ao transporte no início da brincadeira, mostra como as pessoas são vistas. As suas brincadeiras também falam muito de como são seus hábitos. Não se esqueçam de registrar a presença de vocês através do QR Code que aparece ali no canto da tela, tá bom? É importante para sabermos mais de você e de onde você está nos assistindo. Vamos lembrar sobre o que falamos na aula de hoje. Na aula de hoje, falamos sobre hábitos e sobre a cultura. Os hábitos são coisas que fazemos sempre, todos os dias, ou toda semana, do mesmo jeito. Já a cultura tem a ver com o lugar que vivemos e com as influências que recebemos das pessoas à nossa volta, da religião que praticamos, do grupo de amigos, da forma como você se vê e se identifica, entre outras coisas que fazem parte da comunidade. A cultura influencia os hábitos e as pessoas que estão à nossa volta também nos influenciam, com os hábitos delas e com as suas formas de cultura. A diversidade cultural que existe no estado do Espírito Santo acontece por causa de uma mistura de povos variados. As tribos indígenas perderam o espaço e as terras para os imigrantes que vieram habitar esse espaço. E dessa forma, com a influência cultural das tribos indígenas originárias do estado e de todas essas pessoas diferentes que vieram de lugares diferentes do mundo para viver no Espírito Santo, a identidade cultural desse povo é bem diversa. Por causa dessa diversidade de pessoas que vieram viver neste estado, há muitos e muitos anos atrás, é que existem tantas coisas que são hábitos em um lugar, mas que não são conhecidas em outros, como o casamento pomerano, que nós conhecemos através dos vídeos. Eu mesma nunca tinha visto aquela forma de celebrar um casamento. E vocês? Bom, a nossa aula está chegando ao fim.
Não se esqueçam de registrar a sua presença através do QR Code que está aí no canto da tela. Espero que tenham aprendido bastante durante a aula de Geografia e que, a partir da nossa aula, consigam entender melhor como a diferença é interessante e como devemos respeitar as diferenças, pois elas são importantes para a formação de um povo e de uma cultura. Até a próxima aula e não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!